Olá pessoal, dando continuidade à montagem do projeto industrial, veremos agora o segundo projeto que o forma, o projeto do processo. Se no projeto do produto definimos o que produzir, no projeto do processo iremos definir como produzir. Essas são as perguntas fundamentais da área de produção. Contudo, não se limitam a essas, pois o projeto do processo irá responder mais 5 perguntas. Assim, para completar o projeto do processo devemos fazer 5 escolhas. São elas: qual tipo de processo produtivo iremos utilizar em nossa fábrica? E quem são os nossos clientes e fornecedores? Onde iremos montar a fábrica? Quanto produziremos por período? Onde os materiais e equipamentos serão posicionados? Quais as competências e habilidades necessárias da mão de obra? Essas respostas constituirão o projeto do processo, ou seja, define como produzir o produto escolhido anteriormente. Vamos iniciar a escolha do processo. O processo é qualquer atividade que transforma materiais, pessoas ou informações em um produto ou serviço de valor para o cliente. Nossa missão nesta fase é disponibilizar e organizar os recursos que realizarão a transformação. 5 decisões devem ser tomadas, a saber: qual tipo de processo produtivo iremos adotar na fábrica, quem são os nossos fornecedores e clientes e qual o nível de parceria que teremos com eles. Qual o nível de flexibilidade dos recursos produtivos? Como o cliente se relaciona com o processo produtivo? E por fim, qual o nível de automação terão nossos recursos produtivos? A primeira decisão quanto ao processo produtivo é a própria escolha do tipo de processo que iremos adotar. Esta é, sem dúvida nenhuma, a decisão mais importante do projeto do processo. Errar aqui implica em muito desperdício de tempo e dinheiro para tentar corrigir o erro. Os tipos de processo variam em função do número de modelos do produto que serão oferecidos aos clientes, ou seja, a variedade, e da quantidade de unidades que podem ser produzidas de cada modelo por vez, ou seja, o volume. Para facilitar o entendimento desses tipos, os colocamos num gráfico. No eixo X temos o volume, que poderia variar de baixo a alto volume. No eixo Y temos a variedade, que pode variar também de baixa a alta variedade. Desta forma, surgiram 5 tipos de processo. Contudo, nos atentaremos apenas aos 3 principais. O de projeto, pelo gráfico, é o processo que possui alta variedade e baixo volume. Esse processo é utilizado quando o produto ou serviço é feito sob encomenda, com alto grau de customização. Deste modo, cada produto ou serviço gerado aí é, na verdade, um modelo exclusivo. Por exemplo, ao sair de seu último emprego, você contrata um advogado para preparar o processo trabalhista, solicitando o pagamento de horas extras devido aos contatos de seu empregador fora do horário de trabalho, com mensagem de WhatsApp. Como a mensagem foi enviada fora do horário de trabalho, foi exigido o pagamento de horas extras. Os dados deste processo trabalhista só têm sentido ser utilizado por você, pois não se aplicará a outros funcionários, devido às particularidades da causa. Assim, o advogado, advogando para um indivíduo, será caracterizado como um processo por projeto. Já quando o advogado aproveita um processo individual e usa coletivamente, o volume será alterado, então deixa de ser projeto. O projeto sempre será por encomenda, sempre será personalizável. Contudo, a quantidade de processos diferentes, ou seja, os modelos, que um advogado poderá redigir é tão alta que tende ao infinito. Ou seja, no projeto será produzida apenas uma unidade, mas com variedade tão alta que é quase infinita. Vamos agora para o outro extremo. O processo de fluxo contínuo. Como o nome diz, o fluxo de produção é contínuo, não para, 24 horas por dia, 365 dias no ano sem parar de produzir um único modelo de produto. Aqui lembramos da famosa frase de Ford: você pode ter qualquer carro que quiser, desde que seja um Ford T preto. É isso aí, Fordismo ao extremo.
Toda a estrutura da empresa é utilizada para a produção de apenas um produto. Exemplo: numa hidrelétrica, as turbinas funcionam 365 dias no ano, produzindo apenas uma única coisa: a energia elétrica. Claro, desde que tenha água na represa. Como quase tudo em nossa vida, temos um meio termo. Esse meio termo seria o processo por lote. Na verdade, ele é o processo mais utilizado nas empresas. Ele tem média variedade de modelos e médio volume de unidades produzidas por vez. Mas o que seria a média? Isso só pode ser definido por quem tem experiência no mercado em questão. Por exemplo, o que é alto volume de produção para o mercado de venda de automóveis usados, para o mercado de construção de casas populares ou para o setor de bares em Juiz de Fora? É uma definição que depende da experiência do profissional do mercado. Para saber qual tipo de processo, pense na variedade de modelos e de volume que a empresa oferece ao mercado. Pense, por exemplo, como você compra ovos de galinha no supermercado. Qual o volume e qual a variedade oferecida pelo armazém da esquina de sua rua? Geralmente teríamos ovos brancos e vermelhos. As embalagens possuem meia dúzia, uma dúzia ou a cartela de 30 ovos. Portanto, 2 variedades e 3 volumes. Não é projeto, pois possui mais de um volume. Não é fluxo contínuo, pois possui mais de uma variedade. Portanto, pelo que vimos até agora, se encaixaria como lote. Na prática, analisamos assim mesmo. Porém, em alguns mercados existem diferenças tênues que fazem a diferença devido ao tamanho do setor. Aí então teremos as 2 demais tipologias, que seriam por tarefa e em massa. Por tarefa, a variedade é maior que o projeto, mas é menor que a do lote. Produção em massa, a variedade é maior que a do lote, mas é menor que o fluxo contínuo. O quanto maior ou menor, isso é relativo e depende da análise de um experiente profissional do setor. No projeto industrial de vocês, recomendo se limitar aos 3 mais importantes. Se não é projeto e nem fluxo contínuo, será por lote. E só. Por fim, a escolha do tipo de processo pode aplicar em empresa inteira, ou apenas a um de seus processos. Assim, o processo de energia elétrica pode ser contínuo, mas o faturamento de suas contas, realizado pelo setor financeiro, pode ser por lote, bem como o processo de recrutamento e seleção pode ser por projeto. Deste modo, quando você definir o tipo de processo, deve-se determinar a qual processo está se referindo. Vamos agora entender as consequências que uma escolha de processo mal feita pode implicar. Hipoteticamente, considere que o empresário do setor gráfico mude, sem nenhum embasamento, a posição natural da gráfica, de lote para outras posições. Considere que a gráfica oferece a seus clientes 10 modelos de convites de casamento, e que para cada modelo o pedido deve ser múltiplo de 100 unidades. Vamos analisar cada mudança de posição. 1. Mantém o volume, mas aumenta o número de modelos. Por exemplo, de 10 para 11 modelos. A empresa cria um modelo sem verificar se existe demanda para esse modelo. Se os clientes não consumirem esse novo modelo, a empresa aumentou o custo de projeto sem ter necessidade. 2. Mantém o volume, mas reduz o número de modelos. Por exemplo, de 10 cai para 9 modelos. A empresa elimina um modelo de forma arbitrária, sem consultar os clientes. Assim, o cliente, ao verificar que a empresa não oferece mais o modelo que deseja, irá buscar o modelo no concorrente. Portanto, a empresa perde receita por não oferecer aquilo que o cliente queria. 3. Mantém a variedade, mas diminui o volume. Por exemplo, de 100 unidades, o volume cai para 90. Assim, se o cliente possui 100 convidados, deverá comprar 2 lotes de 90 unidades. Desta maneira, tenderá a buscar um lote mais adequado do concorrente. Isto implica em perda de receita para a empresa ou desperdício, pois terá que produzir 2 lotes de 90 e desperdiçar 80 unidades. 4. Mantém a variedade, mas aumenta o volume.
Por exemplo, de 100 unidades, o volume sobe para 120 unidades. Da mesma forma do anterior, se o cliente possui 100 convidados, não irá querer arcar com 20 a mais, sem necessidade, e poderá buscar no concorrente. A empresa perde receita por não oferecer o volume desejado, ou se aceitar o pedido de 100 unidades, irá ter que desperdiçar 20 unidades no lote. 5. Nessa situação, a empresa aumenta tanto a variedade como o volume. Ela irá dar muitas opções aos clientes sem necessariamente os clientes terem essa demanda. O efeito nesse caso é duplicado em relação aos efeitos anteriores. 6. A empresa diminui tanto a variedade como o volume. A empresa busca padronizar a produção, contudo não satisfaz a necessidade dos clientes, e a tendência é que os clientes busquem os concorrentes. Concluímos então que a empresa só poderá alterar o processo produtivo caso esteja embasada em informações sólidas do mercado onde atua. Como vimos, basear apenas no achômetro do empresário é um passo longo para ter problemas sérios na empresa. A segunda decisão na escolha do processo é determinar quem são seus fornecedores e seus clientes. O conjunto de fornecedores e clientes é chamado de cadeia produtiva, ou rede de abastecimento, ou cadeia de suprimentos. São todos sinônimos. Como visto na imagem, seja ela vista na horizontal ou na vertical, temos a tendência de imaginar que a cadeia produtiva inicia nos fornecedores e vai fluindo para a produção e da produção para os clientes. Essa primeira visão da cadeia de suprimentos foi responsável por estabelecer outros dois conceitos importantes: setor montante e jusante. Como a cadeia é formada do fornecedor para o cliente, o setor montante é formado pelo conjunto de fornecedores, pois são eles que montam a cadeia. Já o conjunto de clientes é chamado de setor ajusante. As palavras são realmente separadas. Ajusante. Contudo, a visão mais moderna de cadeia produtiva é imaginar que ela inicia com o cliente no varejo. Por exemplo, o supermercado encomenda suco de laranja para o atacadista. O atacadista encomenda suco de laranja à fábrica de suco. A fábrica encomenda laranja ao produtor de laranja. E o produtor de laranja encomenda mudas de laranja ao viveiro de plantas. Assim, modernamente, a cadeia produtiva inicia no cliente. Outro ponto fundamental é que somente as empresas, pessoas jurídicas, são descritas na cadeia produtiva. O consumidor final, pessoa física, não faz parte do desenho da cadeia produtiva, pois ele não tem poder de barganha e por isso não tem condição de influenciar a cadeia produtiva. Claro, desde que não esteja agrupado em um clube de compras, cooperativa ou associação. Estamos falando apenas do consumidor individual. Muitos de vocês já foram ao supermercado e repararam que alguns produtos têm na embalagem o nome do supermercado. A isso chamamos de marcas próprias. Mas será que o supermercado também possui uma fábrica de suco de laranja ou uma fábrica de biscoito de polvilho? Provavelmente não. O que o supermercado fez foi montar uma parceria com os fornecedores de suco de laranja ou de biscoito de polvilho. Criar um contrato onde o supermercado garante que comprará todo o volume produzido por essas fábricas, se elas produzirem somente para este supermercado e nas condições que ele deseja. O contrato é vantajoso para o supermercado como para as fábricas. Essa parceria é chamada de integração vertical. A direção da integração define se a empresa irá montar parcerias com os fornecedores para trás ou com os clientes para a frente. A amplitude diz respeito a quantos fornecedores a parceria atinge. Se esta parceria proporcionar uma redução no volume de estoques e, consequentemente, nos custos, e mesmo assim os consumidores finais estiverem satisfeitos com o atendimento, diz que a cadeia produtiva está balanceada. Este é o principal indicador que mede o sucesso da integração vertical. Quais vantagens uma empresa possui ao formar uma parceria com seus fornecedores ou clientes? Simples, ela terá uma potencial melhora em todas as vantagens competitivas. Primeiro, a qualidade melhora, pois produzindo exclusivamente para um cliente, o padrão de qualidade pode ser acordado entre ambos, em função da viabilidade de cada empresa. O padrão de qualidade também é monitorado constantemente pelo cliente.
Segundo, o tempo de produção é reduzido em função do compartilhamento das informações de estoque. O fornecedor tem acesso ao nível de estoque do cliente e ele próprio pode assumir a conferência e o abastecimento do estoque quando necessário. Isso reduz enormemente o tempo de pedido, sem necessidade até mesmo da previsão de demanda. Terceiro, flexibilidade ou customização. Como o produto será produzido exclusivamente para um cliente, é possível conjuntamente definir as especificações técnicas que realmente atendem ao cliente. O raciocínio é o seguinte: posso fabricar, desde que você pague o investimento que devo realizar. Por exemplo, a Sadia fornece aos produtores rurais todos os insumos, inclusive o pintinho. O produtor fica responsável apenas com a manutenção das instalações e equipamentos e de tratar as aves, segundo o padrão de qualidade da Sadia. Este é um dos principais processos que deram nome à integração. Assim, a Sadia terá um produto personalizado às suas necessidades de mercado. 4. Claro que se tudo isso for alcançado, implicará no aumento da produtividade, o que gera redução de custo. Portanto, a integração pode ser uma alternativa para competir em mercados altamente competitivos. A terceira decisão para a escolha do processo é quanto à flexibilidade dos recursos. A flexibilidade é a capacidade de um equipamento ou funcionário realizar mais de uma tarefa. Como nos tipos de processo, vamos adotar o uso dos extremos para explicar quais os tipos de flexibilização. Podemos considerar o modelo Fordismo como o primeiro extremo da flexibilização, onde cada funcionário é responsável por apenas uma parte do processo total da linha de montagem. Do outro lado extremo, temos o modelo Volvismo, onde cada funcionário produz um automóvel completo numa célula de produção, do chassi ao sistema de som. Entre esses extremos, temos uma infinidade de modelos, os quais seriam impossíveis de enumerarmos nesse momento. No modelo Fordismo, o recurso tem uma flexibilidade muito baixa, ou seja, o profissional deve ser especialista na tarefa que executa. No modelo Volvismo, o recurso tem uma flexibilidade alta, ou seja, devido à complexidade que envolve montar um automóvel por completo, é necessário um profissional generalista, que domine várias áreas técnicas. Claro que o custo desse profissional é muito alto. Estima-se que um profissional deste tenha um salário mensal em torno de $10.000. Por que adotar Fordismo ou Volvismo? A grande vantagem da linha de produção é a alta produtividade que a especialização gera. Contudo, o grau de desmotivação é elevado. A grande vantagem do modelo celular é a elevada motivação que o funcionário possui por aprender coisas novas a todo momento. Contudo, a produtividade é muito baixa em relação ao Fordismo. Para os processos de serviço, que na verdade chamam-se operações, temos como principais recursos os funcionários organizados em equipes. A equipe flexível é formada por pessoas que têm as mesmas capacitações e, portanto, qualquer um pode assumir o posto do outro. Possui um alto custo e maior necessidade de treinamento, contudo melhora o atendimento ao cliente. Na equipe permanente, as pessoas não podem ser substituídas por outras. Somente pode ser utilizado quando o processo é homogêneo e contínuo. E, claro, há demanda suficiente para justificar o investimento. A equipe temporária é formada por pessoas em que as características da tarefa permitem que os componentes da equipe possam ser facilmente substituídos. Por exemplo, o comércio contratando balconistas no período das festas de final de ano. A quarta decisão do processo é definir como e se o cliente se envolverá no processo de produção do produto ou serviço. Na indústria, já vimos em aulas anteriores que o cliente não interfere no processo de produção, mesmo quando entra no site e escolhe quais as cores do veículo. Isso não configura uma intervenção no processo, apenas uma demanda mercadológica. O envolvimento somente é realizado no setor de serviços. Aí temos a seguinte gradação: autosserviço, o famoso self-service. Não existe funcionários para atender o cliente, ele mesmo se serve. Muito comum em restaurante, mas temos exemplos também no setor bancário,
ao consultar o extrato ou depositar ou sacar dinheiro no caixa eletrônico. Seleção do produto. Ao construir sua casa, você deve contratar um arquiteto para desenhar a planta. Contudo, você junto com ele definirão quantos quartos, vagas na garagem, andares e banheiros. Você é um coautor da obra. Assim são para todos os serviços por encomenda. A escolha do local e horário. Assim é com todos os famosos disques. Ao ligar, você define onde será realizado o serviço e qual o horário. Por fim, a quinta decisão do processo é quanto ao grau de automatização dos equipamentos, e atualmente, em algumas situações, até mesmo das instalações. As vantagens de ter um processo automatizado é o aumento da produtividade e a garantia do padrão de qualidade para as tarefas operacionais. As desvantagens são o alto valor do investimento, contudo poderá ser compensado no longo prazo, e o custo de manutenção e operacionalização. Se escolher realmente pela automação do processo, deve-se determinar o tipo de automação. Na fixa, o equipamento sai de fábrica configurado para realizar apenas um tipo de tarefa. Na automação programável, é possível configurar o equipamento para realizar mais de uma tarefa. Uma boa analogia seria a escolha entre adquirir um multifuncional ou uma impressora. O multifuncional é mais caro, porém será útil em outras atividades. Já a impressora é barata, mas está limitada a apenas uma tarefa. Se precisar escanear e fotocopiar, terá de adquirir equipamentos adicionais.